Feliz sábado. A você que está aqui conosco, bem-vindo a esse encontro que estamos tendo, e você que está nos acompanhando pelas redes sociais, fique à vontade, um prazer muito grande. Todos temos uma responsabilidade, todos temos uma missão. A missão é fundamental na vida de todas as pessoas. E hoje nós recebemos o professor Valdemir, ele veio da cidade de Correntes, aqui do estado de Pernambuco, para falar para nós. Tenho certeza que vai ser gratificante os momentos que você vai estar com ele. Esteja atento a cada palavra. O ensinamento dele é fundamental e indispensável para os dias em que estamos vivendo. Professor Valdemir, fique à vontade. Um prazer muito grande os momentos que vai passar conosco. Bom dia a todos, feliz sábado. Feliz sábado. Que Deus ele nos abençoe nesse momento. Amém. Hoje o tema vai ser falado sobre missão. Todos nós, conhecedores da palavra de Deus, temos a missão do nosso Senhor. E assim, nós fomos chamados para passar a missão que Deus nos instruiu, que Deus ali nos convidou. E eu queria que vocês abrissem lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Só que antes de iniciarmos, quem achou, está procurando, né? E quem não achou, diga misericórdia. Amém. Tem as misericórdias, né? De Deus. Efésios 2, capítulo 2, versículo 10. Amém. Então, assim como nós estamos, vamos fazer uma oração a Deus. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui hoje na tua casa de oração, para estudarmos mais a tua palavra. Nesse momento, Senhor Deus, pedimos que teu Santo Espírito venha estar sobre nós, venha estar sobre esse lugar, que possamos sair daqui, Senhor, preenchidos com a tua palavra, que possamos sair daqui, Senhor, transformados, que nesse momento, Senhor Deus, a tua palavra seja direcionada e me usa, Senhor, apesar de ser falho, ser pecador, perdoa, Senhor. Perdoa também, Senhor, nossos pecados. Nos ajuda, Deus, a fazer a tua vontade. Muitas vezes falhamos, Senhor, muitas vezes pecamos, mas mesmo assim o Senhor nos dá a graça e a oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Que o Senhor venha abençoar essa igreja, abençoar os projetos que está iniciando, que são teus projetos. Vai acontecer de acordo com o teu tempo, mas que o Senhor envie pessoas, Pai, para que possa ser concluído. E também ser testemunhado. Que possamos, Senhor Deus, futuramente glorificar o teu nome através das tuas obras. É isso que eu te peço, Senhor Deus, em nome, por amor de Jesus. Amém. Então, em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, nós somos o quê? Boas obras criadas por Cristo. Quando se fala de boas obras criadas por Cristo, que antemão Deus que preparou. Então, essas boas obras, que somos nós, temos que fazer justo ao nome das boas obras. E assim, e quando Deus ele faz essa boa obra, que é uma mudança de vida, uma mudança de caráter, de comportamento. Então, essa boa obra é demonstrada através de quê? Nosso exemplo, nossa conduta, nosso dia a dia. E para que possamos ser o quê? Boa obra de quem? De Cristo Jesus. E a pergunta que eu faço nessa manhã: será que nós estamos sendo essa boa obra de Cristo? Será que nós estamos sendo nosso dia a dia, essa obra que Deus nos chamou para que fôssemos? Será que nós estamos sendo esse cristão, esse servo de Deus que Ele nos convidou? Essa fica mais uma interrogação. Alguma mensagem da serva de Deus, quando eu falo serva de Deus, estou referido a Eloade. Ela diz o seguinte: todo verdadeiro discípulo nasce do reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água da vida faz-se fonte de vida. E o depositário torna-se o quê? Doador. Então, quando nós nascemos da água da vida, do Espírito Santo,
Nós somos o quê? Depositários. Somos o quê? Doadores. Mas eu só posso doar aquilo que eu tenho. Eu só posso transmitir aquilo que eu obtenho, que eu tenho em mim. Mas se eu sou uma fonte seca, uma fonte que não tem água, como eu vou transmitir essa água para outras pessoas? Então o primeiro ponto é, nós que somos nascidos da água, somos todos o quê? Missionários de Deus. Temos uma missão. Então essa missão, ela se adequa a todos aqueles que aceitou a mensagem de Deus. Então a partir do momento que eu aceito a mensagem de Deus, que eu me coloco à sua disposição, nós temos o quê? Uma missão. E essa missão é o quê? Mostrar a fonte da água. Mostrar o quê? A salvação de Deus. E essa fonte da água, que é a fonte viva, que o Cristo falou e fala nos nossos corações, nós temos que ser depositário, passar para outras pessoas. Mas se eu não tenho essa fonte de água na minha vida, como é que eu vou passar? Infelizmente, nem todos aqueles que conhecem a verdade de Deus, que já tiveram conhecimento da verdade de Deus, não está passando essa fonte de água, porque está vazio, está seca. Infelizmente, muitos que se dizem profetas, conhecedores da palavra de Deus, que teve aquele conhecimento, que estudou a palavra, que teve entendimento, está vazio por dentro. E o que está acontecendo? Porque muitos dos nossos defensores da fé, muitos que se diz adventido do sétimo dia, está sem água viva, sem o Espírito Santo. É uma coisa de se preocupar. O que está acontecendo com o nosso povo? O que está acontecendo conosco? Temos a missão de levar a mensagem, não somente pregar, mas também fazer atitudes, comportamentos, vestuários, fala, alimentação, tudo isso que envolve uma demonstração daquilo que eu sou de fato. Porque eu posso estar aqui pregando para vocês, falando a respeito de Deus, mas se minha conduta for diferente daquilo que eu estou falando lá fora, eu estou sendo mais o quê? Estou sendo seco da água. Estou fingindo ser que não sou. E minha missão, ao invés de dar a missão para Cristo, para salvar outras pessoas, o que estou acontecendo? Estou dificultando a mensagem de Deus. Infelizmente, muitos cristãos, eles dificultam a mensagem de Deus. Dificulta. Você quer levar a mensagem, mas, rapaz, não dá, porque fulano que é ali da sua igreja não tem esse comportamento. Então tem gente que dificulta a palavra de Deus e vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Essa dificuldade de você pregar a mensagem, de você demonstrar ali que você é diferente, as pessoas têm outra visão ali do meio religioso. Porque muitos estão o quê? Defamando a mensagem de Deus. E essa água que é Cristo, na vida delas, que deveria ser o exemplo de cristão, diferente dos demais, está sendo igual aos outros. E essa água que Deus ali queria que passasse, que é a missão passar essa água, que é a palavra de Deus, o estudo da Bíblia, o Espírito Santo, a salvação, que é o objetivo maior, salvar as pessoas, estão muitas vezes dificultando esse elo, essa junção entre Deus e o homem. E assim, Deus espera o serviço pessoal da parte de todo aquele que confiou o conhecimento da verdade para esse tempo. Então, a partir do momento que eu conheço a palavra de Deus, que eu tenho conhecimento, o que Deus espera? Que eu transmita essa verdade de Deus. Deus espera que eu transmita, não somente, como falei, em falas, atitudes. O que diferencia o cristão do falso verdadeiro é através de quê? Da atitude. A atitude que diferencia entre o verdadeiro e o falso. Eu posso falar bonito, eu posso vir à igreja, eu posso cantar, posso pregar. Mas se eu não tiver atitude de cristão, serei só apenas um falso cristão. E a pergunta, será que eu estou bebendo dessa fonte da água, que é a da vida? É um questionamento. E eu queria que vocês abrissem Lucas, capítulo 22,
versículo 25. Versículo 22, versículo 25 até o 27. E fala sobre a respeito a discussão. Lucas 22, versículo 25 até o 27. Aqui está falando a respeito de Jesus Cristo ali, sobre a missão, sobre como deve se comportar. E assim, Jesus Cristo foi um dos maiores exemplos de humildade, de mensageiro da mensagem, de se compadecer com as pessoas, de ajudá-las e principalmente pregar a salvação para aqueles que estavam sem esperança. Então, Lucas 22, versículo 25, e a pergunta lá estava: quem é o maior? Estava questionando quem é o maior. Quem está acima, quem está abaixo? Então o discípulo estava se questionando ali. Aí Jesus responde: mas Jesus lhes disse: o rei dos povos domina sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Aí faz uma pergunta: não é verdade que aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Isso aí foi o pensamento de Cristo. Estava questionamento: quem é o maior? Quem é o menor? Jesus disse: o maior é aquele que serve. Então, se Jesus Cristo, Todo-Poderoso, veio a esse mundo e disse que o maior é aquele que serve, o que é servir o próximo? É você se compadecer do próximo, é você ajudar o próximo, é você ali tentar, de alguma forma, agir diferente com o próximo, ser humilde, saber que o que você tem hoje vem de quem? De Deus. Deus que lhe deu. Se eu estou com saúde, Deus. Se eu estou com emprego, Deus. Se minha vida está bem, Deus. Então a fonte é dele. Então o maior é aquele que serve. E o exemplo maior foi quem? Cristo Jesus. Esse é o modelo. Esse é um cristão verdadeiro? Siga o modelo. Qual é o modelo? Jesus Cristo. Ele é o cristão verdadeiro. Então, se eu quero seguir o modelo, eu tenho que seguir o quê? O modelo de Cristo. Então, se eu quero ser maior, eu tenho o quê? Tem que servir. Servir através de quê? Atitudes. O nome é esse. Atitudes. Você vai servir pelas atitudes. Se eu não tenho atitudes, infelizmente, eu não estou servindo. E assim, mais um comentário da serva do Senhor: cada um foi distribuído com a sua obra e ninguém pode substituir a outra. Ou seja, cada um tem sua função. Cada um tem uma missão de admirável importância, a qual ele não pode negligenciar ou passar por alto, uma vez que o seu cumprimento envolve o bem de alguma alma e a negligenciar da mesma, a ruína de uma criatura por quem Cristo morreu. A partir do momento que eu tenho uma missão é de servir o próximo, levar a mensagem para ele, e nesse momento eu negligencio, não faço, o que acontece? Eu estou à ruína da criatura por quem Cristo morreu. Então isso é preocupante. Isso é para a gente pensar, fazer uma reflexão na nossa vida e olhar assim: será que eu estou servindo realmente a Deus? Será que eu estou realmente fazendo o que Deus quer da minha vida? Será que eu estou fazendo aquilo que foi me designado, aquilo que Deus mostrou através da Bíblia? Ou preciso buscar essa mudança? Então, hoje, irmão, nós temos o que? Uma oportunidade de quê? De uma mudança de vida. Cada pregação que a gente vem ao culto, Deus fala com o seu povo. E na forma que Ele fala, é para a gente estar atentos, abrir os ouvidos
e escutar a voz dele, através do Espírito Santo. Mas aí, eu só vou escutar se eu ficar atento. Se eu querer ouvir. Se eu querer mudar. Então, Deus, ele traz essa missão para nós hoje. Nós, como conhecedores da palavra de Deus, temos a missão de levar o quê? O Evangelho. Levar a mensagem em nossa vida. E, infelizmente, muitas das vezes, nós estamos falhando nesse ponto. Infelizmente. Falhando. E assim, nós seremos cobrados. Então, temos que ter cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos, porque nós temos uma responsabilidade com quem? Com o próximo? Também. Mas a maior com quem? Com Cristo Jesus. Porque foi através dele que nós temos a possibilidade de salvação. Por que eu falo possibilidade? Porque a salvação vai depender não somente de Deus, mas também de mim. Deus, ele primeiramente morreu na cruz, só que eu vou escolher, através da minha atitude, do dia a dia, se eu vou aceitar essa salvação, sim ou não. Porque muitas pessoas pegam, Deus morreu por mim, aí eu vou viver da forma que eu quero. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Deus, ele morreu por todos, mas eu tenho que escolher se eu vou querer aceitar essa salvação. Eu tenho que escolher. E se eu não quiser, Deus vai respeitar. Eu não quero ser salvo. Deus vai respeitar a sua opinião, sua conduta. Deus vai respeitar a sua resposta. Eu não quero. Mas Deus morreu para que todos tivessem a oportunidade de salvação. Mas só que eu tenho que aceitar. Se eu não aceitar, infelizmente, por mais que Deus queira, por mais que Deus almeja, nós somos seres livres. Livres para escolher. Se você está aqui hoje porque você quis. Deus o convidou, mas você deu o primeiro passo e veio para a casa de Deus. Então você veio aqui pelo chamado de Deus, mas também porque você escolheu. Aí eu vou à igreja. Você também escolheu. Então se você veio aqui porque Deus chamou, mas também você teve a sua escolha de vir. E eu queria que você abrisse Marcos capítulo 10, no versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Que vai enfatizar ainda o texto que eu tinha lido anteriormente. Diz o seguinte, amém? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Está aqui no meu. Ou poderia ser por todos também. Se pegar algo mais geral. Então aqui já enfatiza o quê? Deus veio para não ser servido, mas para o quê? Servir. Então, se o próprio Deus, que poderoso, diz que veio para servir, e por que eu vou querer ser servido? Isso mostra o quê? Humildade. Humildade não tem nada a ver com pobreza, não. Porque tem gente que é pobre, mas não é humilde. Humildade tem a ver com o reconhecimento que você depende de quem? De Deus. Essa é a humildade que Deus... Deus que me trouxe aqui. Deus que me deu a vida, que me deu a oportunidade de quê? De salvação. Essa é a humildade. E com isso eu vou servir as pessoas, sem querer nada em troca. Servir porque Deus ali me concedeu a oportunidade e eu vou demonstrar, através desse amor, essa oportunidade de salvação, servindo o quê? O próximo. E também servindo a Ele, a Deus. Mais um comentário da serva do Senhor. Todos podem encontrar alguma coisa para fazer. Ou seja, a partir do momento que eu estou servindo a Deus, eu posso utilizar de alguma coisa. Algum talento. Todo mundo tem uma forma de servir a Deus. Ninguém deve achar que não há lugar em que possa trabalhar para Cristo.
Ou seja, mas você pode trabalhar. O Salvador se identifica com todo filho da humanidade. Ou seja, todos nós temos uma missão com Deus. Todos nós podemos ajudar na obra de Deus. Ah, irmão, eu não prego. Eu não sei dar estudo bíblico. Mas você ora, irmão? Ore. Então ore com fervor. Ah, eu tenho vergonha de falar de Deus. Pega alguém que fala de Deus e vai junto. Então, todo mundo pode trabalhar de alguma forma. Tem pessoas que têm uma oração tão forte que muda a vida da outra pessoa. Através da oração. Ela se dedica horas e horas orando pela pessoa e consegue um milagre. Porque também, não somente a parte de Deus, mas também tem um poder, só que a oração também tem a sua parte. Então todo mundo ali tem algo para fazer. Tem pessoas que não sabem falar, tem pessoas que vai limpar aqui a igreja, vai deixar o ambiente limpo, está trabalhando para Deus? Está trabalhando para Deus. Então cada um tem sua missão. E não podemos negligenciar essa missão. Eu queria abrir também João 15. João 15, capítulo 15, versículo 16. E eu acho interessante que essa parte aqui, quando você vai para João 15, tem lá videiras e os ramos, o título, né? Aí no versículo 16 diz o seguinte: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês, a fim de que todos que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. Então, não pense que foi eu que escolhi, assim afirma Deus. Mas eu escolhi vocês. Para quê? Para que derem frutos. Tem uma parte que, eu não lembro qual versículo, diz que toda árvore que não dá fruto é cortada o quê? Jogado fora, ou lançada fora. Então, Deus nos escolheu para que a gente para que nós demos frutos. E assim, se você, infelizmente, não está dando fruto, é porque você não está ligado o quê? Com a videira. Porque quando você vai pegar no versículo, no título do capítulo 15, diz assim: a videira e os ramos. Quem é a videira? Deus. Nós somos o quê? Os ramos. Sem a videira, nós não somos nada. Então, se eu não estou dando fruto, é porque eu estou distante da onde? Da videira. Quem é a videira? Cristo. Então, se eu não dou fruto, estou longe de Cristo. E quando eu não entender, não perceber que eu estou longe de Cristo, eu estou praticamente o quê? Morrendo. E a árvore que não dá fruto é o quê? É cortada e jogada no fogo, ou lançada fora. Irmão, temos que entender que cada dia nós temos uma oportunidade de salvação. E assim, essa salvação, ela depende das nossas escolhas também. E hoje, Deus está dando mais uma oportunidade, tanto para mim e também para vocês, de rever nossa vida, de fazer uma reflexão como nós estamos como cristão, como nós estamos como servo de Deus. Estamos servindo a Deus ou ao inimigo? E assim, para finalizar, eu queria ler Romanos, capítulo 14. E assim, aqui em Romanos, ele está dizendo que todos nós iremos prestar conta. E 14, 12 é o seguinte. 14, 12, é isso mesmo. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de quem? De Deus. Então, para você que vê que a coisa é séria, todos nós iremos prestar conta diante de Deus. Prestar conta de quê? Daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Então nós seremos cobrados.
nós seremos cobrados. Então fique ciente disso, que nós seremos cobrados pela nossa missão. Qual a missão que o cristão tem? De servir a Deus. Essa é a missão. Para finalizar, vou ler mais um comentário aqui da serva do Senhor, o seguinte: Ele vos confiou sagrada verdade, Cristo habitando nos membros individuais da igreja, ou seja, eu e vocês, eu e você, e a fonte de água que brota para a vida eterna. Sois culpados diante de Deus se não fizerdes todo o esforço possível para dispensar aos outros essa água viva. Como aqui está falando de água viva, está falando do quê? Da mensagem de Deus. Então, essa Bíblia aqui, que a gente tem em mãos, é o quê? É água viva, que nos leva o quê? Para a vida eterna. Então, se a gente não nos esforçarmos para mostrar para outras pessoas, nós seremos o quê? Cobrados. E assim, nós temos essa missão. Falo e repito. A missão do cristão não é somente com palavras. Não é somente vir ao culto. É importante, faz parte da vida, faz. Porém, não é só com palavras vindo ao culto, não. Deus quer algo a mais. E esse algo a mais é o quê? O esforço. Esforçarmos para fazer o quê? A vontade de Deus. No nosso dia a dia. Seja no trabalho, seja na escola, na universidade, seja diante da família, diante dos amigos, em todos os lugares. Nós temos que ter em mente. Nós temos uma missão que é servir a Cristo. E essa missão, muitas vezes, ela é doída. Ela quer renúncias, quer transformação. E não é fácil. Porque nós falhamos, pecamos às vezes. O mais importante é reconhecer que nós somos totalmente dependentes de quem? De Deus. Amém. Que Deus nos abençoe nessa manhã de sábado. Que possamos ir em paz para nossas casas. E que quando começar o início da semana, ao pôr do sol, possamos ter essa mudança de vida ou continuar no caminho de Deus. Muito obrigado, professor Valdemir, por essa palavra preciosa. Obrigado a você que esteve presente conosco e você que nos acompanha pelas redes sociais. Que Deus abençoe e até a próxima semana, quando teremos mais um encontro.